Hoje, no dia em que esta palavra encontra você, há algo no céu que não ficou indiferente ao seu chamado, e eu falo isso com a serenidade de quem sabe que certas orações não se perdem no caminho. Você talvez tenha acordado com o coração pesado, talvez tenha levantado cedo com a alma ainda falando baixo, talvez tenha olhado para a rotina e sentido que ninguém percebe o quanto você tem carregado. Mas existe um lugar onde o que você disse em silêncio não caiu no chão. E esse lugar não é feito de distância, nem de demora, nem de esquecimento. É como se a sua voz tivesse atravessado o teto da sua própria limitação e chegado ao alto com a clareza de uma lágrima que não precisa de barulho para ser verdadeira. E quando isso acontece, não é você que precisa correr atrás da resposta como quem implora por migalhas, porque o que foi ouvido já começou a se mover. Há dias em que a fé parece pequena, mas até a fé que treme continua sendo fé quando se recusa a abandonar o lugar da espera. O que o Senhor está fazendo agora pode não caber na pressa de ninguém, mas cabe perfeitamente na fidelidade de quem persevera. E eu quero que você permaneça comigo, porque o começo desta palavra já está marcando o chão por onde sua alma vai passar. Pense em uma janela aberta numa casa ainda silenciosa, com a luz da manhã entrando devagar sobre a mesa, sobre a xícara esquecida, sobre o pano dobrado com pressa na noite anterior. Assim também a resposta de Deus trabalha. Ela não sempre chega fazendo ruído. Ela às vezes entra com a firmeza de quem já conhece o caminho até o centro da sua casa interior. Você pode estar num quarto simples, num ônibus lotado, num banco de praça, numa cozinha pequena, e mesmo assim perceber que algo dentro de você está sendo visitado. A presença não pede licença ao medo para existir. Ela apenas ocupa o lugar certo e reorganiza tudo ao redor. Há um peso que você vinha carregando sem nome, um cansaço que parecia só do corpo, mas tocava também as bordas da esperança. E quando a sua palavra sobe ao céu, ela não sobe como reclamação vazia. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Sobe como semente entregue à terra certa. Jesus ensinou que o Pai vê o que está oculto, e essa verdade não é enfeite de discurso, é sustento para a noite em que ninguém mais viu sua lágrima. O que foi falado em secreto não foi ignorado, foi recolhido com cuidado. O que foi sussurrado sem testemunhas não ficou sem dono. E a sua alma precisa escutar isso com calma, porque a pressa costuma mentir que o céu está longe, quando na verdade ele já se inclinou. Há uma diferença entre suportar e permanecer.
E você foi chamado para permanecer, mesmo quando o coração quis apenas sobreviver. Permanecer é continuar olhando para Deus, quando a resposta ainda não tomou forma visível. Permanecer é não deixar que a demora redefina o caráter do que foi prometido. Talvez você tenha pensado que precisava parecer forte para ser ouvido, mas a verdade é que a sua fragilidade também fala. Na cadeira onde você se senta hoje, na cama onde seu corpo descansa sem descanso, no corredor onde você passa repetindo pensamentos, há uma batalha silenciosa entre desistência e confiança. E eu vejo você cansado, mas ainda presente, e isso não é pouco. Há sinais de que o céu não está em silêncio, apenas está trabalhando em profundidade. A palavra muitas vezes chega como pão ao meio-dia, para quem achava que não teria forças até a noite. Ela não chega sempre com trovão. Às vezes, chega como direção, como paz, como convicção, como a lembrança exata de algo que você quase esqueceu. Você ainda está aqui, e isso já é um testemunho que não deve ser desprezado. Não subestime o valor de continuar em pé quando tudo ao redor queria que você se dobrasse ao desânimo. Existe um tipo de espera que amadurece os ossos por dentro, e talvez seja essa a estação em que você se encontra agora. Não é uma espera vazia, porque ela está cheia de perguntas, de memórias, de sinais que você tenta organizar sem conseguir explicar. Você olha para trás e vê portas que se fecharam, conversas que não deram certo, promessas que demoraram demais, e mesmo assim, algo em você não morreu. Isso é mais sagrado do que você imagina. Porque quando a alma continua respirando confiança em meio ao atraso, ela está sendo treinada para reconhecer o toque certo quando ele finalmente chegar. Há dias em que a oração parece voltar para a própria garganta, mas até isso pode ser parte do processo de purificação do desejo. Deus não se impressiona com a aparência da força, ele acolhe a verdade do coração. E a verdade do seu coração, mesmo tremendo, continua dizendo que existe um lugar em você que ainda espera. Esse lugar não foi fabricado por emoção humana, foi soprado por propósito. O silêncio em volta não cancela o que foi plantado dentro. E aquilo que foi plantado por Deus não precisa de plateia para crescer. Eu sei que houve horas em que você mediu a sua vida pelas portas que não abriram, como se o atraso fosse uma sentença final. Mas a sentença humana nunca é a última palavra sobre quem foi alcançado pela misericórdia. Você não está fora do alcance do céu porque cansou. Você não deixou de ser ouvido porque chorou em voz baixa. Há uma dignidade escondida em continuar falando com Deus quando ninguém está aplaudindo sua persistência. E há também uma firmeza nova nascendo em você. Uma firmeza que não depende de entendimento completo para se manter de pé. É como a raiz que se estende no escuro antes de alguém ver qualquer broto acima da terra. A raiz não anuncia sua obra, mas sustenta a árvore inteira. Assim também a oração feita com sinceridade sustenta partes suas que ainda não receberam nome. Você talvez não saiba explicar tudo o que sente, e isso é permitido diante do Senhor. Nem toda profundidade precisa de vocabulário para ser real. Algumas das conversas mais importantes entre a sua alma e Deus acontecem justamente onde as palavras terminam. E ali, nesse limite, a graça começa a falar mais alto do que a ansiedade. Eu quero te lembrar que o céu não mede a força da sua frase, mas a verdade da sua entrega. Há momentos em que o que você chamou de fraqueza era, na verdade, o lugar mais honesto da sua fé. Você continuou buscando mesmo sem garantia visível, e isso já mostra que a sua esperança não nasceu de ingenuidade, mas de uma confiança que foi provada. Em uma casa comum, com o barulho de um ventilador antigo, com o som de um portão abrindo lá fora, com a poeira dançando no feixe de luz, a vida segue acontecendo enquanto o invisível também trabalha. Você não percebe tudo,
mas percebe o suficiente para não desistir. E o suficiente nas mãos de Deus é sempre matéria de milagre. O Senhor sabe traduzir lágrimas em direção e cansaço em maturidade. Ele também sabe distinguir entre a voz cansada que ainda crê e o silêncio que já largou tudo. Por isso, não entregue ao medo a interpretação do que você está vivendo. A interpretação mais profunda ainda está sendo escrita. E o que parece atraso pode ser, na verdade, o cuidado de Deus impedindo que você receba cedo demais aquilo que ainda te quebraria. A espera, quando atravessada com fé, não destrói o chamado, ela o afina. Há também um tipo de consolo que não vem como solução imediata, mas como presença sustentando a respiração quando a alma pensava que ia desabar. Talvez hoje você precise mais dessa presença do que de respostas rápidas. Talvez o que mais o afirme seja saber que Deus não recuou diante da sua complexidade. Você tem dias em que a confiança corre e dias em que ela quase manca. Ainda assim, você está caminhando. E caminhar com Deus nem sempre parece triunfo. Às vezes parece apenas continuar sentado no lugar certo, segurando a própria alma para que ela não se perca em pensamentos apressados. Mas até esse gesto é precioso. Há um evangelho silencioso sendo escrito na disciplina de não desistir. Há uma força que não nasce da opinião alheia, mas do encontro secreto entre a promessa e o seu nome. E quando esse encontro acontece, tudo dentro de você começa a reorganizar prioridades. O que antes parecia urgente perde o trono. O que era barulho se torna ruído distante. E o que era Deus falando baixo se torna a voz mais clara da sua manhã. Não é preciso ver tudo para permanecer fiel ao que já foi revelado. Se essa palavra encontrou você no meio do seu cansaço, há um sinal simples que pode selar essa concordância no lugar onde você está. Se algo dessas linhas tocou o ponto exato onde você costuma ficar em silêncio, escreva 888 nos comentários. Esse número escrito por você não é superstição, é uma pequena concordância com a ideia de que o céu ouviu e continua agindo. É um gesto humilde, mas verdadeiro, como quem diz que a resposta já começou a pousar no coração. E depois de escrever, volte para mim, porque ainda há um caminho de entendimento abrindo diante de você. O que você coloca em palavras também ajuda sua alma a reconhecer o que já recebeu. Não porque a força esteja nos caracteres, mas porque a sua atenção é chamada para o que importa. Às vezes, uma marca pequena confirma uma mudança grande. E eu creio que até este instante pode estar servindo como confirmação para você. O que foi tocado não foi acaso. O que foi mexido não foi confusão. O que foi despertado em você ainda vai mostrar seu fruto. Talvez você esteja percebendo agora que Deus costuma trabalhar em camadas, como quem acende uma casa aos poucos para não ferir os olhos que estiveram muito tempo no escuro. Primeiro uma luz no corredor, depois outra na sala, depois a claridade mais suave no canto onde ninguém costumava olhar. Assim, o coração também é visitado por etapas, sem violência, sem espetáculo, sem pressa. Há uma sabedoria nisso que preserva a alma de exageros e a conduz a uma confiança mais limpa. Você não precisa resolver tudo hoje para provar que crê. Basta deixar a verdade entrar onde antes só havia medo. Há uma oração que amadurece no peito antes mesmo de virar frase completa, e Deus conhece essa oração prévia. Ele conhece o impulso anterior à linguagem. Ele conhece o suspiro que ainda não se transformou em pedido. E porque conhece isso, ele também sabe quando responder de um jeito que você consiga suportar. O céu não está ignorando sua história. Ele está moldando a forma da resposta para que ela encontre você no ponto certo. Você pode não entender os bastidores,
mas pode descansar no fato de que nada foi perdido. Nada do que foi entregue com sinceridade caiu fora da atenção divina. Existe um fio invisível ligando o que você falou em secreto ao que você ainda vai viver em público. Esse fio não depende da sua performance, depende da fidelidade de Deus. Talvez hoje você tenha sentido vontade de desistir de pedir, como se insistir fosse humilhar você. Mas pedir de novo, quando o coração permanece reverente, não é humilhação, é aliança. É admitir que você ainda crê em quem pode fazer mais do que você consegue pedir ou imaginar. E essa admissão traz humildade sem apagar sua dignidade. Há uma paz estranha, quase surpreendente, que começa a nascer quando você para de negociar com o medo. Você percebe que não precisa entender o caminho inteiro para dar o próximo passo. Basta reconhecer a voz que chama. Na vida espiritual, quase sempre é assim. Primeiro o coração reconhece, depois os pés obedecem. E a obediência, nesse caso, não é peso, é alívio. Porque seguir a direção certa sempre cansa menos do que insistir no lugar onde a alma não encontra repouso. O Senhor está chamando você de volta para esse repouso. E esse retorno não é retrocesso, é alinhamento. Quando a luz passa pela janela e encontra a poeira no ar, ela revela o que estava ali o tempo todo. E às vezes a graça faz exatamente isso com a nossa memória. Ela revela o que estava escondido pela pressa, pelo medo, pela interpretação apressada da dor. Você talvez tenha achado que estava apenas sobreviver, mas Deus também está mostrando que havia resistência, aprendizado e preservação acontecendo em silêncio. Seu nome não está solto no mundo. Ele está guardado em um propósito que não depende da opinião de hoje. Há algo profundamente consolador nisso. Você não precisa conquistar o direito de ser visto pelo céu. Você já é visto. Você já é conhecido. Você já é alcançado. E quando essa verdade desce, ela reposiciona o corpo, a respiração, a forma de olhar para a porta fechada. A mesma porta que ontem parecia negação pode começar a parecer preparação. A mesma demora que feriu pode começar a revelar proteção. Nem sempre o que atrasou a resposta estava contra você. Algumas demoras foram o cuidado que impediu você de receber algo antes da hora. E no tempo de Deus, a hora certa não chega vazia, ela chega com sentido. Eu preciso te dizer com calma que o céu não se esqueceu do que você pediu entre lágrimas e entre tarefas comuns. Ele não se esqueceu do que você falou enquanto lavava a louça, enquanto esperava um ônibus, enquanto tentava sorrir para não preocupar ninguém. Há orações que nasceram no meio da rotina e justamente por isso são tão sinceras. Elas não tinham cenário especial, mas tinham verdade. E a verdade diante de Deus nunca é pequena. Talvez você tenha subestimado o valor daqueles pequenos encontros com Ele, mas eles foram acumulando peso de eternidade. O que parecia uma conversa solta foi, na realidade, uma construção de confiança. Cada vez que você voltou a falar, algo dentro de você era ajustado. Cada vez que você se recusou a se calar de vez, um vínculo era reafirmado. Você não percebe sempre o tamanho do que está sendo forjado dentro do cotidiano. A espiritualidade mais firme costuma nascer onde ninguém está filmando. Ela amadurece na cozinha, no quarto, no quintal, no percurso repetido, na noite em que ninguém ouviu seu pedido. E é justamente por ser tão escondida que ela se torna tão forte. O céu valoriza o que foi feito sem espetáculo. Há um ponto, porém, em que a alma precisa parar de explicar a demora e começar a receber o consolo. Talvez esse ponto esteja mais perto do que você imagina. Talvez você já esteja cansado de procurar a causa de tudo e só precise permitir que a presença de Deus faça o que a análise não consegue. Não há vergonha em descansar depois de tanta luta interior. Descansar não é abandonar a fé,
É deixar de tratar a promessa como se dependesse só dos seus músculos emocionais. O Senhor sabe sustentar o que você não consegue sustentar sozinho. Ele sabe carregar o que pesa em silêncio. Ele sabe entrar nos espaços que você nem sabia mais nomear. E quando ele entra, a casa muda de atmosfera. Não porque a situação externa se resolveu de imediato, mas porque a interpretação interna começa a ser transformada. Você deixa de se ver como alguém esquecido e começa a se ver como alguém visitado. Isso muda o modo de respirar. Isso muda o modo de esperar. Isso muda o modo de responder aos dias em que a dor tenta falar mais alto. Há uma diferença enorme entre esperar vazio e esperar acompanhado, e você não está esperando sozinho. A mesma oração que subiu ao céu pode agora estar descendo em forma de discernimento. O que antes era apenas pedido começa a virar entendimento. Você começa a perceber o que precisa soltar, o que precisa preservar, o que precisa deixar de negociar com a ansiedade. Há uma maturidade silenciosa surgindo enquanto você ouve esta palavra. Ela não faz barulho, mas muda o eixo. E quando o eixo muda, o peso já não cai do mesmo jeito sobre os ombros. Você aprende a fazer perguntas novas. Em vez de perguntar apenas quando, começa a perguntar também para quê. Em vez de exigir controle, começa a acolher direção. Em vez de medir sua fé pela velocidade da resposta, começa a medir pela fidelidade do seu retorno. Isso é um sinal de cura interior, ainda que parcial. E a cura parcial também é uma graça real. Há coisas em você que estão sendo rearrumadas com delicadeza, como quem organiza livros numa estante depois de um tremor. Nada foi jogado fora, nada foi descartado. Tudo está sendo recolocado no lugar onde pode servir à sua vida. Essa é a forma como Deus trabalha quando quer restaurar sem violentar. Talvez o que mais te doa não seja a ausência de resposta, mas o medo de ter interpretado mal os sinais. Porém, o Deus que te trouxe até aqui também sabe corrigir interpretações sem destruir esperança. Ele sabe mostrar que uma porta fechada não era rejeição, mas proteção. Sabe mostrar que um afastamento não era abandono, mas livramento. Sabe mostrar que uma pausa não era rejeição, mas preparo. E quando essa clareza vem, a alma pode finalmente parar de se acusar. Porque muitas vezes você se culpa por não ter entendido antes aquilo que só o tempo podia revelar. Hoje, porém, você está diante de uma palavra que não te acusa. Ela te reúne, ela junta os fragmentos da sua experiência e mostra que havia um desenho escondido em cada trecho. Você não foi enganado pela promessa. Você foi conduzido por uma pedagogia mais profunda do que a ansiedade podia decifrar. Há uma diferença entre ser deixado no escuro e ser treinado na penumbra. Uma diferença entre perda e processamento. Uma diferença entre silêncio e abandono. O que você viveu pode estar sendo reinterpretado agora com misericórdia, e isso muda tudo. Quando a misericórdia interpreta, a dor deixa de ser tribunal e vira caminho. Se a imagem dessa janela aberta, dessa luz entrando devagar e dessa casa sendo visitada encontrou um lugar em você que não sabe explicar, escreva "eu vejo isso" nos comentários. Esse reconhecimento não é pressa, é confirmação. É como admitir, com simplicidade, que o que foi mostrado tocou algo verdadeiro. Escreva "eu vejo isso" e volte para mim. Não deixe esse instante se dissolver sem nome. Há momentos em que a alma precisa marcar o que entendeu para não devolver à confusão aquilo que já recebeu com clareza. E o gesto de escrever pode ser a forma mais humilde de dizer que você não quer perder o fio. Eu vejo isso não é fórmula, é testemunho. É uma maneira de permanecer atento ao que está sendo revelado. E o que é revelado com paz costuma permanecer com paz. A sua atenção, quando alinhada com Deus, se torna lugar de memória espiritual.
E memória espiritual é uma forma de proteção. Ela impede que a noite roube o que a manhã já começou a mostrar. Você está entrando numa percepção mais madura de como Deus responde. Não é sempre do modo que o corpo ansioso gostaria, mas é sempre de um modo que preserva a verdade. Às vezes, a resposta vem como força para continuar. Às vezes, como paz para não se destruir por dentro. Às vezes, como um não que impede uma perda maior. Às vezes, como um sim que chega depois de preparar você para sustentá-lo. E em todos os casos, o céu permanece fiel ao próprio caráter. Isso é o que sua alma precisa reaprender. A fidelidade divina não depende da sua leitura imediata. Há uma confiança que amadurece quando você para de tratar cada demora como se fosse desamor. Há também uma liberdade profunda quando você percebe que não precisa se punir por ainda estar sensível. Sensibilidade não é fraqueza quando está submetida à verdade. Ela se torna instrumento de discernimento. E o discernimento protege aquilo que a emoção, sozinha, poderia exagerar. Você não precisa abandonar o coração para ter maturidade. Precisa apenas entregá-lo ao cuidado que o refina. Essa entrega está sendo ensinada em você agora, sem violência, com firmeza serena. Existe ainda uma parte de você que talvez esteja no limite entre o que já suportou e o que ainda pode suportar. E é justamente nessa borda que a graça costuma se aproximar com mais precisão. Não para enfeitar a dor, mas para impedir que ela se torne identidade. Você não é a sua espera, você não é a sua lacuna, você não é a sua porta fechada, você não é o atraso que alguém mediu sobre você. Você é alguém alcançado por uma palavra que continua viva. E uma palavra viva não fica parada. Ela atravessa os dias e encontra a forma de tocar o que estava endurecido. Talvez essa seja a hora de você perceber que o céu já vinha te guardando de um colapso maior. Talvez o atraso tenha sido uma espécie de abrigo. Talvez o vazio que doeu tanto tenha também protegido algo precioso em você. Eu não digo isso para minimizar sua luta, mas para abrir uma leitura mais ampla do que está acontecendo. O que parecia apenas perda pode estar sendo revelado como preservação. O que parecia apenas interrupção pode estar sendo revelado como desvio misericordioso. E esse novo olhar não apaga o peso do caminho, ele o redime. A redenção muitas vezes começa quando a alma aceita que nem tudo era como parecia. Há um gesto invisível acontecendo quando você permite que essa palavra continue a descer até as partes mais cansadas da sua interioridade. É como abrir uma janela interna que ficou fechada por tempo demais. O ar entra devagar. A poeira sobe um pouco. A luz mostra o que estava no canto. E ainda assim, você não precisa fugir da claridade. Pode deixar que ela revele sem condenar. Pode deixar que ela mostre sem humilhar. Pode deixar que ela organize sem ferir. Essa é a diferença entre exposição e cura. O Espírito de Deus não expõe você para envergonhar, ele ilumina para restaurar. E a restauração inclui a coragem de olhar de novo para a própria história sem fugir da verdade. Você foi mais sustentado do que percebeu. Você foi mais guardado do que admitiu. Você foi mais conduzido do que conseguiu nomear. Há uma mão silenciosa na trajetória que às vezes só se reconhece olhando para trás. E quando você olha, percebe que não afundou onde poderia ter afundado. Não se perdeu onde poderia ter se perdido. Não se endureceu onde poderia ter se tornado pedra. Isso também é milagre. E milagre nem sempre é explosão. Às vezes é permanência. Quando você se vê diante do mesmo cenário de ontem, mas já não sente a mesma derrota, algo de novo está nascendo. Não necessariamente porque tudo mudou fora, mas porque você mudou por dentro sob a influência da verdade. E essa mudança interna é decisiva.
O medo quer te convencer de que nada aconteceu até que a cena externa se altere. A fé, porém, sabe reconhecer o início enquanto ele ainda é pequeno. Ela sabe honrar o broto antes da árvore. Ela sabe ouvir o sussurro antes do canto. Ela sabe perceber a porta se movendo antes que ela se abra por completo. É assim que o coração aprende a viver diante de Deus sem depender de espetáculo. Ele aprende a reconhecer processos. E reconhecer processos é uma forma de sabedoria. Há pessoas que chamam isso de nada porque ainda não virou resultado visível. Mas você está sendo treinado para perceber o que ainda está em formação. Isso evita desperdício de esperança. Também evita que você entregue à dúvida aquilo que já recebeu como semente. A fidelidade continua sendo o caminho, mesmo quando o passo parece pequeno. O pequeno passo diante de Deus nunca é pequeno demais para ser contado. Se uma dessas verdades encontrou você enquanto falávamos da casa sendo acesa por dentro, não prenda esse reconhecimento só em pensamento. Escreva "Estou pronto" nos comentários, não como quem exige que tudo se resolva hoje, mas como quem reconhece que o coração já não quer fugir do que está sendo revelado. Escreva "Estou pronto" e volte para mim. Este é um gesto de alinhamento, não de pressão. É a forma de dizer que você aceita permanecer na presença até a clareza amadurecer. E quando você escreve, algo em você para de negociar com a antiga confusão. A prontidão não significa perfeição, significa disponibilidade. E a disponibilidade é uma das formas mais bonitas de fé. Ela diz que você não quer apenas entender, mas obedecer ao que for verdadeiro. Há um descanso especial para quem se torna disponível sem perder a doçura. E essa doçura é importante, porque a verdade sem doçura pode ferir, mas a verdade com doçura conduz. É isso que esta palavra quer fazer em você. Ela quer conduzir você para um lugar de interioridade mais íntegra, onde o céu pode continuar trabalhando sem resistência desnecessária. O que foi aberto não deve ser fechado pelo medo. O que foi reconhecido não deve ser escondido pela insegurança. O que foi tocado deve ser acolhido com reverência. Você talvez esteja percebendo que, ao longo deste caminho, a sua oração deixou de ser apenas pedido e começou a ser presença. Isso muda tudo. Porque quando a oração se torna presença, ela deixa de depender de fórmula e passa a habitar o corpo. Você ora ao respirar, ao andar, ao esperar, ao refazer o dia. E o corpo, quando aprende isso, já não reage da mesma forma à ansiedade. Ele começa a reconhecer um chão mais firme. Há uma paz que entra pelos ombros, outra que solta a mandíbula, outra que desacelera o peito, outra que organiza o sono, outra que ampara o pensamento. Nem toda transformação é vistosa, mas muita coisa acontece nesse nível mais delicado. Você não precisa forçar a profundidade, ela já está acontecendo. Só precisa não atrapalhar o que Deus está fazendo com excesso de medo. A graça tem um ritmo, e esse ritmo é mais sábio do que a urgência. O ritmo da graça não se apressa para impressionar. Ele se move para permanecer, e o que permanece é o que verdadeiramente sustenta a vida. Quando você se entrega a esse ritmo, a alma aprende a descansar sem desistir. Esse equilíbrio é raro, mas possível, e ele pode estar se formando em você agora. Talvez o maior milagre desta palavra seja perceber que você não está mais tentando entender tudo sozinho. Há algo na forma como você ouviu até aqui que já demonstra a abertura para outra companhia interior, e essa companhia é real. Ela não anula sua dor, mas impede que a dor governe sozinha. Ela não cancela as perguntas, mas impede que as perguntas virem prisão. Ela não apaga a memória do que feriu, mas devolve sentido ao que parecia apenas desgaste. O céu, de algum modo, chegou até você sem precisar quebrar as paredes da sua rotina. Ele encontrou uma fresta na sua disposição de continuar.
E essa fresta foi suficiente. O Senhor costuma começar por lugares pequenos para mostrar que a obra é dele, não sua. Isso tira o peso da autoprodução e devolve descanso à Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.